Muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Eu sou a Tainá Félix e estarei com vocês juntinho no nosso programa Sempre Juntos. E o tema de hoje está muito bom. O tema de hoje não é uma novidade, nós já falamos sobre isso uma vez aí, mas já faz tempo e nós estamos começando o novo ano e ele tem tudo a ver com esse início de 2021. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Você é ansioso? Hã? Não? Conhece alguém ansioso? Se você conhece alguém ansioso e você não sofre disso, para você é tranquilo, fala, imagina, eu não sou ansioso, me dou muito bem com qualquer situação. Mande esse link para alguém que você conheça que seja ansioso, porque com certeza esse vídeo, o programa de hoje, vai ajudar muito. E claro, para falar desse assunto, eu estou na companhia, de Marcos Mello, mas antes de revelar, antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo, eu quero fazer a pergunta do dia e já quero que você responda. A pergunta é, qual o versículo que diz, não andeis ansioso de coisa alguma, não é disso, daquilo, é de coisa alguma. Aí a opção A, Gálatas 4:6, opção B, Filipenses 4:6, ou opção C, Efésios, versículo 4:6. Qual é a resposta correta? Qual deles fala sobre a ansiedade? E pedindo para você não ser ansioso por nada. Então responda aqui no chat. Se você não tiver certeza, não vale copiar nem colar, hein? Se você não tiver certeza, é capaz que no meio da programação, em algum momento aqui, você descubra. Mas agora, sem enrolação, sem te segurar aí, se você é ansioso, agora é a hora, hein, da prova. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Olá, Marcos, boa tarde. Boa tarde, Thay. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. O tema de hoje, com certeza, vai falar com muita gente, vai falar com nós dois aqui, Porque ansiedade, como você falou aqui minutos antes, é o mal do século. Mas, se a gente parar para pensar, quanta coisa já tem, quanto material, quanta pregação você já assistiu sobre. Primeiro, foi difícil, Tainá, achar vídeo sobre isso ou não? Não, de jeito nenhum. Porque a gente fala muito sobre isso, não é? Foi difícil escolher qual hoje. Exatamente. Mas aí você se pergunta, então, por que a gente vai falar sobre ansiedade mais uma vez? Pelo simples fato de que o nosso coração é tão corrompido que nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Exatamente. E é por isso que, mais uma vez, o Sempre Juntos vai te trazer aqui um tema que precisa ser debatido, precisa ser lembrado. E a gente já fez a pergunta, você é uma pessoa ansiosa? Você é daqueles que anda roendo as unhas, daquele que antecipa os problemas, que nem chegou ainda o problema e você já está sofrendo? Exatamente, tem aquela falta de ar, acorda no meio da noite, assim, lembrando de algo que não adianta, às vezes, sofrer tanto ou nem é para agora, Pois é. Já sofre antecipado. E quantas pessoas que a gente conhece, às vezes nós mesmos, sofremos pensando como a gente vai pagar as contas no final do mês, quando é que vai casar, quando é que vai ter filhos, e aí quando tem filhos, onde esse filho vai estudar, como vai sustentar a casa. São tantas preocupações, são tantas ansiedades que roubam o nosso coração e é preciso a gente parar um pouco, abrir a palavra do Senhor, as nossas Bíblias e refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E é esse o meu convite para você agora, que a gente possa refletir juntos em Mateus 6, a partir do versículo 25, eu quero ler com você. Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja só, esse versículo nos ensina, primeiramente, que a ansiedade é inútil. Qual de vós, depois de roer todas as unhas da sua mão, de fazer todos os seus planos, de pensar no plano A, B, C e D, pode, no final das contas, adicionar um côvado, um dia, um minuto, um milésimo de segundo sequer à sua vida?
Apenas Deus tem o controle do tempo e da vida em suas mãos, e é Ele quem domina sobre todas as coisas. E diante desse texto nós precisamos aprender a confiar nele. E Martinho Lutero tem uma frase muito interessante ao comentar essa passagem, que ele diz assim, deixa eu achar aqui, ele diz que Jesus Cristo está fazendo dos pássaros e das flores nossos professores e mestres. Olha que interessante essa frase. Jesus Cristo está fazendo dos pássaros e das flores os nossos professores e mestres. Por quê? O convite de Jesus aqui, quando eu leio essa passagem, eu já imagino Jesus pedindo um pouco de silêncio, pedindo para você acalmar o seu coração, sair dessa correria, parar tudo que você está fazendo, o seu ritmo frenético, e simplesmente olhar para o alto e observar as aves dos céus. Certamente, as aves dos céus, os lírios dos campos, têm algo a nos ensinar. E é isso que o texto diz. Ele pede para que a gente observe as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. É isso que o texto nos ensina, é isso que Jesus está falando ali no Sermão do Monte. E é interessante ver que a ansiedade não é algo que surgiu em 2021, muito menos em 2020. Pelo contrário, é algo que existe há tanto tempo que o próprio Senhor Jesus se ocupou de, durante o seu sermão, tratar a respeito desse assunto. O próprio Senhor Jesus entendia que este era um assunto tão importante, que afligia tantas pessoas, que roubava o sono de tanta gente que o acompanhava, que em seu sermão ele inseria um espaço para falar para que as pessoas não andassem ansiosas. E é assim comigo, é assim com você o tempo inteiro. O mundo, ele tenta nos roubar a paz, ele tenta tirar de nós o sossego e ele nos cobra o tempo inteiro. Nós somos pressionados para ter um bom trabalho, somos pressionados para ter um bom salário, somos pressionados para ter uma família perfeita, somos pressionados o tempo inteiro. E isso gera em nós ansiedade. É natural que isso aconteça, é natural que o nosso coração pecaminoso se incline a preocupações desnecessárias. Mas, como pessoas conhecedoras da verdade, nós precisamos dar um basta nisso. Voltar os nossos olhos para a Escritura e nos lembrar daquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que foi: pare o que está fazendo, olhe para cima, observe as aves dos céus, observe os lírios do campo. Quem cuida de todas essas coisas? Quem tem cuidado de toda a natureza, de todo o universo? É o próprio Senhor Jesus. E por que você não acha que Ele não cuidaria de você também? Por que será que Ele não dispensaria a sua atenção e o seu cuidado para a sua vida, sendo que você é muito mais valioso do que todas essas outras coisas? Então, nosso convite nesse programa de hoje é para que eu e você possamos refletir a respeito de ansiedade e possamos novamente voltar os nossos olhos para o Senhor, entregando a nossa vida, confiando nele. E a ansiedade nada mais é do que um coração que não confiou completamente no Senhor, né? E quando a gente... Ai, que eu gostei muito do que você falou. E quando a gente entende que a gente não está confiando, né, no Senhor, a gente pode entender que isso é um fruto do pecado também, né? Sim. Porque se nós temos que confiar nele em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, qualquer mesmo. Não é, né? Uma, mas esse meu problema é um pouquinho maior. Se Jesus estivesse aqui, ele ia me entender, né? Às vezes a gente tem esse sentimento, mas de que adianta a ansiedade? Porque além da gente não estar confiando, né? Não estar confiando no Senhor, a gente está sofrendo. A gente sofre tanto em vão. Porque não é o sofrimento, a angústia que vai resolver, não é, Marcos? Exatamente. E quando você falou agora em todas as circunstâncias, é interessante a gente também destacar isso, né? Porque nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tende a acreditar que o Senhor se esqueceu de nós, né? Que Ele não tem cuidado de nós. Mas são nesses momentos também
que nós precisamos entender que estamos sendo tratados e moldados. Há algo que o Senhor Jesus quer nos ensinar diante da circunstância que você está passando hoje. Existe algo que você precisa aprender. E como um pai amoroso, ele quer te ensinar. Ele quer que você seja aprovado neste período que você tem passado de dificuldades. E nós precisamos crer que mesmo em meio às tempestades da vida, o Senhor Jesus está cuidando de nós. Ele tem o melhor para nós. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios dos campos, Ele também cuida de você. Então lance sobre Ele tudo aquilo que tem inquietado o seu coração nessa tarde. Lance sobre Ele as suas preocupações, a sua ansiedade, convicto de que você serve ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero compartilhar o que você falando. Agora eu lembrei de uma frase, de um post do reverendo Arival, no Instagram dele, que ele postou a seguinte frase, assim, que eu acho que tem tudo a ver. O fato da presença do Senhor conosco nos dá a certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Aí, Ele é o nosso fiel companheiro e provedor. Aí aqui, Thomas Brooks... É isso mesmo, né, diretor? Thomas Brooks diz: seria melhor alguém dizer que Deus não existe do que dizer que Ele é infiel. E quando a gente para pensar, que essa frase eu acho muito forte. Como assim? Seria melhor dizer que Deus existe do que Deus não existe do que dizer que Ele é fiel? Olha a força e a fidelidade e a intenção que tem em dizer como assim eu não vou confiar e conseguir descansar, repousar minha mente, meu coração em um Deus que é fiel, que todas as suas promessas, tudo que Ele fez, Ele cumpriu e demonstrou o seu amor, a sua fidelidade em todos os tempos. Temos tantas histórias que a gente vê como Deus ele honrou a palavra dEle, como Ele honra a palavra dEle, ainda mais para nós que somos pecadores. Esse é o antídoto da ansiedade, né? É as escrituras, a palavra de Deus. Quando a gente olha para cá e vê o quanto as promessas do Senhor se cumpriram, como Ele foi fiel, como Ele não falhou em nenhuma delas, a gente aprende a confiar, né? O pastor Arival fala muito sobre promessas de Deus e é isso que a gente precisa ter na nossa vida, né? O Senhor é aquele que promete e é aquele que cumpre. E aí vem aquela pergunta, porque eu acho que essa pergunta é bem comum também fazer. Você que está nos assistindo, você tem noção de todas as promessas que Deus tem para nós aqui na Bíblia? Todas as promessas de Deus para nós na Bíblia, que são muitas. Você tem noção de todas elas? Você já parou para estudar ou pesquisar? Falou, nossa, promessas de Deus na Bíblia, tem várias? Tem. Você já parou para estudar e pesquisar? Tem um livrinho do reverendo Arival, que é Orando as Promessas de Deus. Ele é incrível, mas ele é um material também que você pode ter. Mas se você buscar na internet, se você buscar conteúdo, se você buscar na Bíblia, você vai encontrar todas essas promessas. Se você tem dúvidas de alguma coisa, eu gostaria de ter uma resposta, eu gostaria de compreender mais alguma questão, eu acho que é fundamental você buscar e conhecer ainda mais. Você saber quais são essas promessas e ver quais foram cumpridas, quais ainda irão se cumprir. E aí eu acredito que quando a gente também está ciente de tudo isso, o nosso coração fica até mais tranquilo, porque o ano de 2020 foi um ano muito difícil, e muita gente falando de fim dos tempos, de apocalipse, de sinais, e todo mundo ansioso, sofrendo com tudo isso. E assim, quando você conhece o que está nas Escrituras, o teu coração fica mais tranquilo. E aí você não fica tão preso em querer adivinhar ou saber se vai acontecer, porque você está confiando também, né, Marcos? A gente se entristece em pensar em pessoas que passaram por este ano sem essa esperança no coração, né? Sem a certeza de que existe alguém que tem cuidado de nós. Imagine que triste é você ver tantas coisas acontecendo no mundo e não ter essa paz no seu coração, né? Então, esse é o motivo de gratidão todos os dias da nossa vida. Nós podemos passar o que for, mas devemos agradecer ao Senhor porque temos no nosso coração essa certeza, né? Ele tem cuidado de nós.
Todos os dias, incansavelmente, em todos os momentos. Agora eu gostaria de dar um oi, um alô, um abraço para quem está online com a gente. Sim. A gente já volta para o tema, mas é porque eu fiz a perguntinha logo no início do programa, perguntando qual versículo que diz não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí tinha Gálatas 4:6, Filipenses 4:6 e Efésios 4:6. E aí eu já tenho respostas aqui, ó. A Jessie Andrade, o Márcio Souza e a Irani Alves, eles mandaram pra gente aqui, ó, que é Filipenses 4:6, que seria a opção B. Você também conhece esse versículo? Compartilhe aqui seu conhecimento com a gente e participe aqui. Nós fizemos várias perguntinhas hoje. Perguntamos se você sofre de ansiedade. Aí eu venho aquela pergunta, o que mais te angustia? E aí fizemos a pergunta do dia, que é essa, então você pode responder aqui também e participar do nosso programa. E eu quero mandar um abraço também para o Luiz Silva, para o Cláudio Bezerra, para a Isabel Reis. Um grande abraço para vocês que estão participando aqui com a gente. A Dora, o João Vitinho. Muito bom ter vocês aqui. E eu espero que o tema de hoje, que é a nossa conversa e logo mais alguns vídeos que nós separamos para vocês, uns trechinhos, te ajude muito a acalmar seu coração, a lidar com esse período de ansiedade, com esse problema. E nós não vamos nem aprofundar aqui nesse momento falando daqueles casos que são de tratamento mesmo, né? Tem uns casos mais psíquicos, como é que fala? Mais da saúde mesmo, sim, né? Temos, inclusive, conteúdo no nosso canal aqui a respeito disso, né? Nós Tem. fizemos uma conferência inteira falando sobre transtornos mentais e etc., e está à disposição aí de vocês. Toda madrugada a gente tem um horário que é sessão conferência, né? 1h da manhã. Então vocês podem acompanhar aí. E hoje tem o primeiro dia dessa conferência. Na madrugada, se você é daqueles que dormem um pouquinho mais tarde, pode acompanhar aí 1h da manhã. Olha que legal, deu até certo o tema, né? O dia e a conferência com esse tema. Então, você já entendeu, né? Que você vai ficar ligadinho aqui na IPP TV hoje, já pode a sua madrugada. E se bateu aquela preocupação, aquela ansiedade, já fica ligado aqui no nosso canal, que você vai ter um conteúdo muito rico, que essa conferência foi muito especial, com a participação de médicos, de especialistas na área, dos pastores. Então, vale muito a pena você assistir. Bem, outra questão aqui, Marcos, além da gente saber que a confiança, é pesado essa frase, né? Que a confiança, a falta de confiança em Deus gera essa ansiedade e que em qualquer situação Deus pede para a gente ter um coração tranquilo, que Ele está conosco. A gente vê assim essa questão bem atual agora, que também é das vacinas, né? Tem muita gente já sofrendo, se toma ou não toma, o que vai fazer, por algo que ainda nós estamos esperando ser liberado, ter aprovação. Ainda é um estudo que estão realizando ainda de resultados, né? E a gente nem quer aprofundar nesse tema, mas eu digo assim, olha só, a gente desgasta tanto debatendo, querendo resposta, perguntando para o outro, eu devo tomar ou não? Gente, acalma. Calma. E tá aí, essa é a pauta do momento, né? Mas sempre a gente pensa, poxa, sai uma, chega outra, sai um problema, chega outro. Mas sempre vai ter alguma coisa tentando roubar a nossa paz. Uhum. Seja ela uma vacina, seja ela um problema político, um problema pessoal, sempre haverá alguma coisa. Então não coloque os seus olhos no problema. Coloque os seus olhos naquele que é a solução. Porque os problemas eles vão existir. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. No mundo tereis aflições e vão acontecer. Nós cristãos não estamos imunes. Pelo contrário, a gente vai sofrer demais. A gente vai passar por muitas dificuldades. Você não vai ter a família dos sonhos. Como a gente fala sempre, a sua vida não é um filme da Disney, né? Coisas vão acontecer. E você precisa estar com o seu coração na rocha que é Jesus. E só assim você não vai permitir que o seu coração seja roubado pela ansiedade. A gente ainda vai ouvir muito o pastor Hernandes, o pastor Arival falar no programa de hoje sobre esse tema, né? Vamos ter outros conselhos aí de pastores que com certeza vão trazer luz ao nosso coração a respeito disso. Então fiquem ligados, porque aqui a gente está só pincelando, exatamente, né, o tema do dia. A ideia é aguçar a sua vontade, levantar uma questão e dizer para você que nós temos esse conteúdo completo no nosso canal também. E você pode entrar no nosso... Gente, tem muito conteúdo. Você pode entrar ali e fazer uma busca completa, que você vai encontrar praticamente quase todos os temas
que você tem no dia a dia, dúvidas, questões existenciais, questões... Tudo, você encontra uma resposta lá. Ou, se não tiver uma resposta clara, é porque essa resposta clara não foi revelada, então, mas vai ter uma mensagem que vai te tranquilizar. Agora, Marcos, eu gostaria de analisar um desenho. Vamos lá. Esse desenho não está bem assim explícito, falando assim, nossa, esse desenho de hoje fala exatamente sobre a ansiedade, mas eu acho que ele é quase que um antídoto para a ansiedade. Legal. Vamos analisar ali. Vamos ver. Olha que bonitinho, na tampinha da garrafa, você precisou esperar abrir a garrafa, né, para ter aquela mensagem ali. E ela diz, mesmo sem entender, eu confio em ti. É assim, né, com os nossos problemas? Com certeza. É aquilo que a gente comentou, né, de que nem sempre Deus vai nos dar aquilo que a gente quer, mas Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa. Então, mesmo quando a gente pede alguma coisa e Deus não nos dá aquilo que a gente pediu, a gente precisa dizer, olha, mesmo sem entender, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor não me deu aquilo que eu queria, mas com certeza o Senhor me deu aquilo que eu preciso. E isso é o que deve encher o nosso coração de esperança e de tranquilidade, né? Exatamente. Deus sempre nos dá aquilo que a gente precisa. Ai, amém. E aí eu separei um versículo aqui para a gente continuar, que fala assim, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Salmos 13, 5. Aí vem aquelas frases de quase que efeito, né, de motivação, mas elas são boas e é real, né? Podemos confiar no Senhor. O Senhor é eterno e não muda. Tudo falha. Amigos, família, dinheiro, poder, saúde, mas Deus nunca, nunca falha. Só em Deus podemos ter confiança total. Quando pomos nossa confiança no Senhor, Ele age. Deus nos protege e nos dá força para superar todas as dificuldades. Ele transforma nossas vidas e, se confiamos no Senhor, não seremos decepcionados. Aí tem uma coisa, me corrija, por favor, e complemente, me salva aí. Quando a gente fala não seremos decepcionados, muitas pessoas estão muito presas ao sucesso. Sempre ao sucesso, ao crescimento. E aí o fato dela não alcançar aquele emprego que era o desejo dela, o sonho dela, ou do casamento, ou tantas outras questões que infelizmente acontecem, é o que você falou lá no início, né? Nós passaremos por aflições. A pessoa ela está muito presa às coisas do mundo. E quando a gente fala não seremos decepcionados, nós temos que pensar nas coisas do céu. Não é, Marcos? A nossa definição de sucesso precisa mudar, né? Às vezes a gente pensa que ter sucesso é ter a conta bancária muito cheia, ter muitos seguidores nas redes sociais, ser reconhecido, ser famoso. E quando a gente para pensar na eternidade, ter sucesso é ter um coração rendido ao Senhor, é conhecê-lo, é ser íntimo de Deus. Isso é sucesso, né? E quantas vezes a gente se decepciona com pessoas, com circunstâncias, e essas decepções geram ansiedade em nós, porque a gente depositou tudo aquilo que nós tínhamos em coisas que são falhas, né, em coisas que certamente não irão passar com 100% de aprovação sobre determinadas circunstâncias, mas a gente depositou toda a nossa esperança naquilo. E quando somos decepcionados, o nosso mundo cai. A gente perde a nossa esperança. E esse é o desafio, olhar para Cristo como aquele que é o único que não falha. O seu marido vai te decepcionar em algum momento, seus filhos vão te decepcionar, seus amigos vão te decepcionar, porque eles são pecadores, falhos e limitados. Mas o nosso Deus, que como o próprio texto que nós lemos aqui falou, aquele que cuida de cada florzinha no campo, aquele que cuida do universo inteiro, esse nunca irá te decepcionar. Nele você pode depositar a sua confiança, nele você pode depositar o seu tempo, as suas forças, a sua energia, a sua vida, e ele não irá te decepcionar nunca. Ele nunca será o motivo da sua ansiedade, né? Seus amigos e familiares serão, mas o Deus que está no céu nunca será. Eu tenho que pedir um guardanapo ali, porque eu tô chorando já. Porque é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo quando a gente tem essa certeza, quando a gente entende isso. E Marcos, olha só o que estão comentando. A Isabel colocou, Deus os abençoe, irmão Marcos, saudades, a Isabel Reis.
O Mário Brandão, amém, glória a Deus. A Isabel colocou amém, sempre contentamento em Cristo Jesus. Ela está falando de Salvador da Bahia. A Ana, excelente explicação. A Ana Rita colocou. Que bom, Ana Rita, que você gostou, que esse assunto ficou claro para você. A Edinalva colocou, esse assunto é ótimo, eu tenho um pouco de ansiedade, mas venço com a oração. Amém. Amém. O Pedro Cera colocou, bom demais, vamos curtir para a live chegarem mais pessoas. Ai, Pedro, um abraço para você, obrigada pelo carinho, pela participação aqui com a gente também, nos dando esse apoio. E aí tem aqui, a Kane colocou, em relação ao sucesso, ela colocou, ter sucesso, eu engasguei agora, né? Ela colocou, com relação ao que você disse sobre o sucesso, ela colocou, ter sucesso é aceitar e ser grato por tudo que Deus nos deu. E o Irismar colocou, espera confiantemente no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Amém. Olha quantas mensagens. Bom. Acho que esse tema tem falado muito, é um tema constante, atual, ele está sempre presente, né, Marcos? Como a gente falou no começo, né, ele envolve todos nós, alguns em maior, outros em menor grau, mas para encerrar minha participação aqui hoje, eu volto semana que vem, mas para encerrar aqui hoje eu quero só que você tenha muito claro no seu coração de que existe um Deus que cuida de você, de que o mundo vai te pressionar, vai tentar roubar a sua paz, as circunstâncias irão tentar te desestabilizar, mas que você todos os dias ao acordar, pregue para você mesmo aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 6, de que não há nada em nós, não há força nenhuma em nós, não há habilidade, não há eloquência, nada que nós possamos ter ou fazer que acrescente um côvado sequer à nossa vida. Não há nada, não adianta. Você vai correr atrás do vento, você vai viver preocupado e ansiando buscar algo que não irá alcançar. Apenas o Senhor tem em suas mãos o controle de todas as coisas e você pode depositar os seus anseios nele. Então ore ao Senhor, dobre os seus joelhos e peça a Ele que enche o seu coração de paz, enche o seu coração de tranquilidade e que Ele te ensine a confiar. Existe uma música do Projeto Solo que fala assim, ensina-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. E, irmãos, a confiança vai nos faltar muitas vezes, muitas vezes. Não desanime por isso, é natural que isso aconteça. Mas o Senhor é aquele que nos ensina a confiar nele. Peça em oração a Ele e Ele irá te conceder. Que Deus te abençoe. Continue aqui, o programa está imperdível. A gente vai falar sobre ansiedade muito. Tem pregações que irão te abençoar também. Então, continue com a gente, né, Thay? Exatamente. Marcos, obrigada. Obrigado. Obrigada pela participação. E eu continuo aqui com as mensagens. Gente, eu tenho mais uma mensagem da Elielma, que ela escreveu, sou muito ansiosa e estou com uma grande angústia. Elielma, se você pegou o programa do início, acho que você já compreendeu um pouquinho mais, a palavra acho que já te ajudou, mas continue aqui que eu vou continuar falando sobre esse assunto. E eu vou contar com a ajuda do nosso pastor Alberto, do pastor Arival e do pastor Leonardo. Então, fica aqui com a gente. E a Vanita, ela escreveu, sou muito ansiosa, mas a promessa de Deus me traz paz e ajuda naquilo que eu não posso, e Ele faz por mim. Deus é bom o tempo todo. E a Ruth também colocou, boa tarde, Deus abençoe minha vida pessoal e sentimental, assim espero no Senhor. Ela fala de Guarulhos. A Imaculada colocou, que palavra maravilhosa, sou de Cravinhos, estou aqui acompanhando vocês e eu estou muito feliz. O Márcio, assunto maravilhoso, precisamos confiar sempre no Senhor. E a Isabel, ela colocou que fala de Salvador, mas ela é de Aracaju. Ai, Aracaju, eu amo, é muito bom. Gostei muito de ir aí, espero poder voltar novamente. E nós vamos lá. Agora, nós vamos saber de você que está conectado aqui. Sabe essas mensagens que eu acabei de ler? Vai estar presente no próximo programa, porque eu anoto tudo, não deixo escapar nada e eu compartilho com vocês. Vamos saber agora quem está sempre conectado com a gente. E nós começamos com algumas mensagens. A gente sempre separa aqui 2 mensagens e vamos ver qual é a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com você. Foi da Maria Luísa.
referente ao programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, com Helenivação. Ela escreveu: Gente Cuidando de Gente. Muito interessante o tema desse trabalho da capelania. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Que Deus nos ajude a termos uma fé firme em todas as circunstâncias. Amém, Maria Luísa, isso mesmo. E vamos ver a nossa próxima mensagem. Essa aqui eu não tenho quem escreveu, mas ela escreveu o seguinte para o programa Manhã IPP: testemunho de amor e adoração a Deus. Louvado seja essa bendita confiança que o Espírito Santo dá a você, Débora, que foi a convidada da fidelidade de Deus a fidelidade de Deus no sofrimento, que ela compartilhou um testemunho no Manhã IPP. Então, se você ainda não conhece toda a programação daqui da IPP TV, busque em nosso canal e fique por dentro de todos os programas. Você também pode entrar no nosso site e ficar por dentro de toda a programação, de horários e não perder nenhum conteúdo. Lembrando, deixa eu aproveitar e fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho, porque aí você será notificado toda vez que entrar um vídeo novo, principalmente quando for ao vivo. Então, não perca essa oportunidade, já se inscreva e participe do nosso canal. Vamos começar hoje com o tema, os nossos vídeos, e nós vamos contar com uma ajudinha do nosso pastor Alberto Lima e da Paola Reis, falando sobre ansiedade. Como Cristo nos ajuda, através do seu conhecido sermão, o Sermão do Monte, registrado ali no Evangelho de Mateus, a lidar com as nossas ansiedades. Eu gostaria, então, de ler esse texto rapidamente. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja só, Jesus está aqui tratando sobre ansiedade. Ele está falando dentro de um contexto onde ele nos ensina a respeito das riquezas e como as riquezas, o dinheiro, traz uma influência, um impacto profundo sobre as nossas vidas. O que nós comeremos, o que nós beberemos, com o que nós nos vestiremos. São questões bem básicas da vida, coisas que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, talvez aquele que está desempregado, aquele que está aflito, aquele que não sabe como é que vai pagar as contas, que vão vencer agora em alguns dias. Todas essas coisas, então, trazem esta aflição, esta angústia, essa ansiedade. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui a respeito de como, na prática, Cristo nos ensina a lidar com a nossa ansiedade, é que ele nos ensina que nós devemos aprender a olhar a realidade com novos olhos, uma nova visão. Perceba só o que Cristo faz aqui. A nossa ansiedade, ela nos lança no temor do amanhã.
O que é que vai acontecer se eu perder o meu emprego? Como é que eu vou pagar a minha fatura de cartão de crédito? Como é que eu vou alimentar os meus filhos? Como é que eu vou trazer o sustento para casa? Então, todas essas questões estão ativamente conectadas com o texto que acabamos de ler. Então, eu estou bastante preocupado com a minha vida e os efeitos disso na vida daqueles que eu amo. Jesus, então, traz algo bem concreto. A Bíblia não é algo, um livro que nos lança uma abstração, mas Jesus traz 2 exemplos bem concretos. O primeiro deles é: olhe para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não têm currículo, elas não têm pós, elas não têm nada disso, mas o Senhor as alimenta a cada dia. Perceba que Cristo está nos ensinando a deixar de olhar para nós mesmos, porque a ansiedade faz com que nós nos voltemos para dentro de nós. E ele diz: olhe para fora, olhe para a realidade concreta que está ao seu redor. O Deus Criador, que cuida da sua criação, cuidará de vocês. Cuidará de vocês. Ele dá um outro exemplo, diz: olhe para os lírios do campo. Existe coisa mais bela do que olhar para um campo florido? E ele diz: olha, nem o homem mais rico do mundo se veste como os lírios do campo. Portanto, se eu visto assim os lírios do campo, se eu sustento toda a minha criação, quanto mais vocês. Veja só aqui a declaração de amor de Deus. Deus está nos colocando num outro patamar de relacionamento. Deus ama a sua criação, mas quando ele se refere aos homens, ele diz: quanto mais a vocês. Se eu cuido dos pássaros, se eu cuido da criação, dos lírios do campo, de vocês, eu vou cuidar de uma forma especial. Eu amo vocês, eu sou o Criador. Então, quando a ansiedade bater no coração, lembre-se de que existe um Criador. Medite a respeito disso. Pense a respeito disso. Ore nos salmos a respeito daquele Deus que se envolve com o ser humano pecador, que se envolve com o ser humano sofredor, para dizer: olha, não fiquem ansiosos, não se preocupem. Eu sei o que vocês necessitam, diz o texto. Deus conhece a sua necessidade, mas é importante que nós aprendamos a distinguir aquilo que nós realmente necessitamos e aquilo que nós queremos. Aprender a distinguir os nossos desejos daquilo que de fato realmente nós necessitamos, daquilo que nós queremos, é olhar para o texto e dizer, como um exercício diário: por favor, não pensem no tratamento da ansiedade como um botão que se aperta e magicamente ela foi embora e nunca mais vai voltar. Lembrem-se, nós não estamos mais no Jardim do Éden. Nós somos expulsos dele. Mas em Cristo nós temos esperança. Esse final fechou com chave de ouro, né? Podia acabar até aqui, que eu acredito que esse vídeo já foi muito esclarecedor. Gente, lembrando que quando nós aceitamos a Cristo, olha, lembrete, isso é muito óbvio, sou cheia de frases óbvias, mas é que elas têm que ser repetidas e a gente tem que, isso tem que entrar em nosso coração, na nossa mente, essa certeza. Mas quando nós somos novos, nos tornamos novas criaturas, é natural que a mudança aconteça e é com o tempo. É como o pastor falou, não existe um botão que a gente aperte agora. Quem sofre de ansiedade não vai acabar de assistir esse programa e já sair, estou curado, estou livre. Mas a gente vai mudando com o tempo. E quanto mais a gente tem amparado, quanto mais a gente tem conteúdo, que a gente recebe conteúdos, instruções, mais auxilia no nosso tratamento, mais auxilia nessa cura, nessa mudança.
E por isso que é fundamental quando a gente está na igreja, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora e fala com Deus, aquelas nossas angústias, compartilha com Ele todos os nossos sofrimentos. Ah, mas Deus sabe, sim, mas Ele quer ouvir. E quando a gente fala, a gente está dizendo para Ele que, Senhor, eu não dou conta, eu não sou capaz de alcançar sozinha essa mudança ou de ter a cura, mas eu confio em Ti e o Senhor irá me capacitar. É isso que a gente tem que compreender na nossa vida e compreender quando nós oramos. Nós estamos declarando para Deus que é Ele que nos capacita, é Ele que cuida de nós. Nós somos dependentes dEle. É claro que aí nós temos uma versão do mundo, né, com uma outra visão de que nós somos capazes, nós somos fortes e tudo depende da gente. Existe essa fala, existe essa crença, mas aí que está o perigo, porque aí é onde aumenta a nossa ansiedade. Porque às vezes você lê um livro de autoajuda, às vezes você escuta essa frase, você acorda motivado e ela faz efeito. Mas depois, quando você acorda no dia seguinte ou quando é mais tarde, no final do dia, com tantas dificuldades, você esmurece, você se sente fadigado, você se sente cansado, ansioso. E aí essa frase não tem efeito porque nós somos dependentes de Deus e do Senhor. Bem, não vou eu pregar aqui, porque não é o objetivo e nem posso, mas, dando continuidade no tema, nós vamos continuar com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro, e ele vai nos falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Mas ansiedade também pode ser o quê? Incredulidade. Incredulidade. Vamos entrar nesse assunto? Vamos aqui na Bíblia? Vamos acompanhar os argumentos de Jesus. Ele começa dizendo no verso 22, com a ordem: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Primeiro, uma ordem: não andeis. O verbo aqui é um imperativo no presente contínuo. É uma ordem que está no presente, ou seja, é para hoje, é amanhã, todo dia, toda hora. Eu não devo andar ansioso. É uma ordem, um mandamento de Deus. Segundo, é uma ordem para combater um estado mental, emocional e também espiritual. A palavra ansiedade, merina, no grego, significa preocupar-se ou inquietar-se. A ideia aqui é uma distração mental. A ideia aqui é a mente procura seguir em várias direções ao mesmo tempo, resultando em uma confusão e um sofrimento. Na língua inglesa, a palavra ansiedade significa sufocar, estrangular. Quem já perdeu o sono por causa de ansiedade, levanta a mão. Só os normais. Você acordou no outro dia e aquele problema que era desse tamanho à noite, ficou desse tamanho de manhã. Aconteceu isso com você ou não? Irmãos, a ansiedade está atacando criança, está atacando adolescente. Conversei com um adolescente semana passada, ele disse: pastor, eu estou ansioso, estou angustiado. Ele falou assim: rapaz, se anime que eu estou com você, eu também estou mesmo desse jeito aí. As pessoas estão ansiosas por causa da pandemia, estão agora ansiosas por causa da vacina. Toma ou não toma? Estamos ansiosos por questão de emprego. Está todo mundo louco, está todo mundo perturbado, está todo mundo angustiado. O idoso está dizendo: se o Brasil quebrar, quem vai pagar minha aposentadoria? Deve ser o Biden, se ele tomar posse. Ele vai acabar, as reservas estão acabando. Se você for ler o noticiário, acompanhar o que se acontece hoje aqui no Brasil, no mundo, é um negócio de transtorno mental. Você não dorme. E parece que existe uma obsessão por parte da imprensa e das pessoas de só transmitir notícia o quê? Ruim.
Nós somos bombardeados de notícias terríveis da hora que acordamos, na hora que dormimos. E isso tudo, com certeza, é um combo ali que deixa a gente perturbadinho, nós sabemos disso. Mas agora nós vamos ouvir o pastor Leonardo Campanha, porque ele vai falar como combater a ansiedade. Já pega o papelzinho, a caneta aí e anote. Então, como combater a ansiedade? Crendo e tendo a convicção de que Deus é soberano. Crendo que Deus ele é totalmente santo e os seus atributos, as suas características emanam dessa santidade. Então, quando eu sei que Deus é totalmente santo, então a soberania dele é uma soberania santa. Ele não faz nada visando prejudicar. Eu sei que esse Deus, ele ama e o amor é totalmente santo. Eu sei que esse Deus ele é justo, então a sua justiça é santa, a sua ira é santa. E eu sei então que Deus controla todas as coisas e pelo fato dele ser perfeito, tudo aquilo que acontece tem um propósito, né? E eu brinco com o pessoal que eu recomendo fazer exercício, por exemplo, de Romanos 8, decorar Romanos 8, 28, que é todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Não é que somente coisas boas aos olhos dos homens acontecerão. Quer dizer que, inclusive, as tragédias cooperam para o nosso bem. Então, quando eu creio que Deus ele é soberano, nada foge ao seu controle, então Ele tem o controle de toda a minha vida, eu não preciso ficar ansioso. Porque Romanos 12, 2, fala da transformação da mente, ele vai falar assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando a minha mente é transformada pela palavra, eu vou começando a entender quem Deus é, e aí eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu consigo combater a ansiedade dessa forma, né? O Espírito Santo vai agir no nosso coração e a gente começa a deixar a ansiedade de lado e começa a se agarrar mais em Deus. Uau! Ficou claro, acho que fechamos com chave de ouro. E eu espero que o tema de hoje e o assunto da forma como foi abordado tenha te ajudado, venha te auxiliar aí nesse período, nessa fase que você esteja passando. Lembrando que nós falamos logo no comecinho com o Marcos, você tem acesso a muitos vídeos, você pode ter acesso a vários conteúdos falando sobre a ansiedade no nosso canal. Aliás, esse é um dos temas que mais, acho que até hoje foi um dos mais abordados. Esse é um tema bem atual e é uma coisa que nós temos que lidar com isso no dia a dia, sabendo dessa necessidade, ele sempre vem, de alguma forma, sendo trabalhado nos cultos, nos programas. E vamos ver se, conhecendo as Escrituras, eu vou sugerir para o meu amigo Pedro falar desse tema também no Conhecendo as Escrituras. Bem, agora é o momento da gente reviver um passado, às vezes não tão distante ou um pouco distante. Nós vamos agora para a nossa Caixa das Lembranças. E a nossa Caixa das Lembranças de hoje, gente, é quase que um convite para você, que você vai entender o que eu quero dizer. Vai ser quase que um convite para você participar aí ainda esse ano. Olha essa foto aí foi de 2014, foi uma caravana por Israel. Ela foi guiada pelo nosso pastor Arival Dias Casimiro. E essa caravana é uma viagem, são viagens que acontecem para Israel. E o objetivo é passar por... deixa eu lembrar aqui a palavra certa, pois tem uma palavra certa que eu não anotei, mas ela tem o objetivo, na TV, uns segundos vale uma eternidade, né? Eu estou perdidinha. Mas vamos lá. Essa viagem tem como objetivo, gente, viajar por pontos bíblicos, cidades bíblicas, histórias bíblicas, você vai conhecer, estar presente e ouvir uma explicação direta ali, olha, aqui foi onde Davi se escondeu, aqui foi onde Jesus pregou. É especial demais. E essa turminha aí foi de 2014, foi guiada pelo pastor Arival, mas também acontece com o pastor Hernandes, junto com o pastor Hernandes e o pastor Arival. São eles que guiam essas viagens. Ela acontece todo ano, mas ano passado não teve por conta da pandemia. Mas esse ano, olha só a notícia boa, esse ano está previsto uma viagem também. Só que mais informações eu vou ter um pouquinho mais para frente. Mas fica ligadinho aqui na programação que você vai ficar por dentro
dessa viagem. Acho que eu dei uma leve engasgadinha, por isso que eu estou aqui parando assim um pouquinho. Espera aí, recuperando o ar. Então, esse ano tem viagem para lá, então se você quiser participar, por favor, fique ligado no nosso canal, no nosso site, que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece e você vai poder participar, quem sabe, de uma viagem para Israel e conhecer um pouquinho mais das histórias bíblicas. A gente vê na Bíblia tanta história especial e a gente fica imaginando, pensou você estar lá? Que maravilha! Então já se prepara. Gente, agora nós vamos falar do que bombou nas redes. Eu gosto muito, fico zapeando no Instagram. Eu até fico assim, tem hora que eu falo, será que as pessoas me veem no celular assim? A gente fica preocupado, né? Será que a Tainá está trabalhando? A Tainá está trabalhando, mas ela está lá no Instagram, buscando ali as novidades, querendo saber o que bombou nas redes, o que está acontecendo, o que está ali atingindo tantos cliques, e a foto é essa aí que você vê na telinha. Eu vou dar um minutinho para você olhar bem para essa foto e me dizer quem é. Já está bem claro ali, né? Mas me diga quem é essa pessoa. É isso mesmo, Hernandes Dias Lopes. Vocês só uma desculpinha para eu dar um gole d'água, gente, na caruda. Olha, o Pedro me salvou aqui, tava gargantinha seca mesmo. Mas vamos lá, essa foto aí, gente, é do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. E a legenda é essa que está aí na foto mesmo. Os anos foram colorindo os meus cabelos. Que poético, para poder, né, falar, né, da idade ali que vai nos alcançando, né, que são presente de Deus mesmo. E os comentários foram para lá de especiais. Eu separei alguns para compartilhar com vocês. Alguns escreveram, muita experiência aqui também, pastor. Muita experiência, outro colocou, aqui também, pastor. Continua galã, com todo o respeito. Aí o outro, o tempo foi muito generoso com o senhor. Pastor, a tua vida e ministério são generosidades de Deus conosco. O outro colocou, o sorriso é o mesmo. Hoje, um servo de Deus muito mais experiente e conhecedor da palavra e da salvação. Amém, é isso mesmo. Quanto mais a gente vive nessa caminhada cristã, mais experiência a gente vem tendo com Deus, experiência com os irmãos, experiência com a vida. E nós temos esse homem que, gente, nós temos que agradecer a Deus e orar muito pela vida de todos eles, que nós somos abençoados com essas ministrações. Isso é muito, muito especial. E, gente, eu descobri que eu tenho uma surpresinha aqui, que eu tenho uma foto do telespectador. E vai passar aqui para você na telinha. Ah, gente! Essa foto é especial, sabe por quê? Você que assiste Conhecendo as Escrituras, você vê sempre o Pedro falando, obrigada, Mateus, Mateus está aqui comigo, me ajudando, manda mensagem aí que o Mateus está cuidando aqui, o Mateus que cuida da mesa, que faz os cortes, que faz os inserts. Gente, esse homem trabalha. E a foto do nosso querido Mateus, que está aqui na programação, cuidando aqui, falando aqui comigo no meu ouvido, dando as coordenadas, e registrou assistindo a programação hoje. Ai, Mateus, um grande abraço, obrigada. Ele conta, mas ele não conta porque ele está sempre conectado aqui no Sempre Juntos, no Manhã IPP, no Conhecendo as Escrituras, em todas as programações. É ele que está ali, cuidando com todo carinho para você que está em casa assistir essa programação tão especial. Obrigada, Mateus, que Deus continue te abençoando muito. Obrigada pela sua participação e sua presença aqui com a gente. Forte abraço, hein, Mateus? Matias para os íntimos. Entreguei. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, é isso mesmo? É isso mesmo, Mateus? Já está acabando? Mais ou menos, né? Eu quero revelar aqui a resposta da pergunta do dia, mas eu também quero dar um abraço aqui, tem mais mensagens chegando. Ela colocou, tem mais mensagens aqui, A Vanita Oliveira colocou, sou muito ansiosa, mas as promessas de Deus me traz a paz e ajuda naquilo que eu não posso, e Ele faz por mim, Deus é bom. Essa eu até li. O Fernando escreveu, boa tarde, a paz do Senhor, eu reconheço que não sou nada e Deus é tudo. Amém, Fernando, nós, né? A Elielma colocou, minha ansiedade emocional não é por medo de falta de nada, e sim por me sentir culpada por algo que aconteceu e eu não fiz nada. Elielma, olha, a gente erra na vida o tempo todo, nós somos pecadores,
E Cristo já veio e nos resgatou. E nós precisamos liberar o perdão e precisamos também pedir perdão para Deus pelas coisas que nós fizemos e nos sentir perdoados. O peso da culpa nos escraviza, nos machuca muito. E nós não podemos ter esse sentimento. Então, se essa é a causa da sua ansiedade, está fácil de ser curado, está fácil de ser tratado. Você precisa crer que Deus, nosso Senhor, Ele já te perdoou. E, às vezes, tem as consequências aqui que nós não vamos resolver. Não é pela força, não é porque nós queremos, nós vamos precisar lidar, mas ter a certeza de que Deus já nos perdoou e que Ele conhece nosso coração, sabe das nossas intenções. Então, nós não podemos nos culpar e nem nos judiarmos com esse sentimento. Então, vamos orar, ore por isso, Edjalma. Ou você que está nos assistindo, ore pela vida dela, para que ela consiga se sentir perdoada, que ela consiga se sentir mais tranquila. Ainda mais se foi por algo que nós não fizemos, mas é assim, gente. Nós temos aflições, passamos por momentos difíceis e é Deus que nos conforta e nos ajuda. Vamos pedir em oração. A Jessie colocou muito bom, Erismar, a minha é preenchida pelo amor de Deus. Eu sou forte mesmo nas horas difíceis. Amém, que assim seja com todos. E a Ruth Maria colocou, sou assim também, Erismar, forte. E aí, beijos e gratidão. E aqui a Elielma, obrigado pelas palavras, que Deus te abençoe e te ajude, te auxilie nesse momento. Só a gente sabe o que a gente passa, mas também Deus nos conhece e a gente tem que falar para Ele, confessar para Ele, e que é Ele que nos auxilia. Firme e forte, não desista e não se deixe abater por questões que já aconteceram. Deus, Ele nos renova todos os dias, então tenha fé. Bem, chegamos ao final do programa e a pergunta qual o versículo que diz não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, e o versículo, quem respondeu ali, que quase todos responderam, Filipenses, a opção B, é isso mesmo, Filipenses 4:6, que fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E amém, amém e amém. Olha, viu, Elielma, esse versículo? Depois leia ele bonitinho e faça dele uma oração para você, tá bom? E que Deus te abençoe e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus, gente. E agora você continua com a nossa programação Clube do Livro. E hoje vai estar especial. A Letícia vai ter uma surpresinha para você aí. Tem uma convidada muito especial para você assistir. Então não saia daí. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, até amanhã. Tchau!